foi dividido por área. Então eram 3 grandes áreas. A nossa área era ciências humanas, sociais aplicáveis, sociais, educação, arte e comunicação. E nessa grande área, nós obtivemos o primeiro lugar com a Renatinha, com o trabalho que ela vai apresentar hoje. Então, essas são... Aí também em 2007, o nosso trabalho, o trabalho do Jairnan, foi escolhido na Universidade Federal do Piauí para representar a instituição no Prêmio Destaque Nacional da Iniciação Científica, e lá ele obteve menção honrosa. É óbvio que é muito disputado, né? Então, assim, mas são coisas que eu estou dizendo para mostrar que muitas vezes as pessoas dizem assim, mas o cara está estudando fanzine, cinema marginal, poesia marginal, etc. Isso é lá história, rapaz? Não tem história, uma história de escravidão, não sei o quê. E a gente não se cansa de lembrar o seguinte: quando nós constituímos um grupo, nós nos perguntamos assim, rapaz, aonde é que a história acontece? A história acontece na economia, nas relações de trabalho, na cultura, na política, enfim, onde é que acontece? E aí todos nós aqui chegamos à seguinte conclusão: óbvio que com a ajuda de inúmeros professores, tais como Sertor, tais como Foucault, tais como Deleuze, nós chegamos à conclusão de que o lugar de acontecimento das coisas é a linguagem. A linguagem é um lugar do formigamento, do começo, da dispersão constitutiva dos objetos. Fora da linguagem, nada existe. Por isso, essa nossa lombra, essa nossa grande intenção de estudar exatamente a articulação entre história e linguagem a partir da literatura, ou dos filmes, ou da música, etc. Então, essa é uma apresentação genérica do GT, e eu passo agora, então, a conceder 5 minutos a cada qual dos meus orientandos. Não tenho a dizer que sou muito orgulhoso de cada um dos meus orientandos. Às vezes a gente sabe, cada um eu encho dele. Às vezes atrasa, como a Renatinha hoje, né? Mas nós nos amamos muito. Eu tenho visto que a orientação acadêmica, ela é uma relação de corpos que se buscam. Se você não tem intimidade, se não rola uma química, não adianta você forçar a barra. Você passa um ano como orientador orientando, mas depois você se afasta. Comigo é assim, eu sou muito passional, ou nós nos amamos loucamente para estar juntos o tempo todo, para estar sempre tramando juntos, ou então, assim, a gente vai ver, não é que um mande o outro embora, mas a gente vai se arrastando, não rolou, não deu bola, não rolou a química, né? Então eu vou passar, e para não encher o saco de vocês, eu já combinei com eles que cada um deles tem 5 minutos para expor rapidamente as palavras deles, para poder a gente também ter a interlocução com vocês. Não é assim que vai ser organizado, né? Então, assim, eu vou começar hierarquicamente pelos mestrandos, é óbvio, né? Senão os caras vão me atirar a pedra. Aliás, só para quebrar o clima, que está muito sisudo, contar a seguinte história: uma vez ia andando um orientador com 2 orientandos, um de mestrado e um de doutorado. Viu, professor Fonseca? Aí encontraram uma lâmpada do gênio. Então eles friccionaram a lâmpada, o gênio full. Aí o gênio disse: um pedido para cada um. Aí o cara disse: mas não são 3 pedidos? Não, mas vocês são 3, então vai ter um para cada um. Aí o mestrando apressou-se todo afobado, disse: opa, aí fez um pedido. Eu quero estar em Los Angeles, nos cassinos com mulheres belas, muito dinheiro no banco, e não precisando entrar, enfim, só na farra. Aí o gênio, o cara sumiu. Aí o doutor: opa, agora eu. Aí o Caio: pois não, o pedido: eu quero estar no iate, com muitas mulheres bonitas, boa vida, nunca mais precisar receber orientação, nunca mais precisar estudar nem trabalhar. E o gênio, o cara sumiu. Aí ficou só o orientador. Aí disse para o orientador: e o pedido do senhor? Eu desejo que os 2 estejam na minha sala depois do almoço para receber a orientação. Ou seja, moral da história: jamais se antecipe ao seu orientador, senão você se perde. Então eu vou passar a palavra ao Reginaldo Souza Chaves, quando são 14 horas e 49 minutos. Reginaldo. Boa tarde a todos.
sei lá, né? Eles falaram uma coisa de 5 minutos, tudo bem. Olha, então assim, está com trabalho com o Cadivar, né, de fundação de mestrado, está em fase de conclusão, a gente já está bem adiantado dele. Então, meu objeto de estudo. A minha visada é sobre um poeta paulistano que iniciou a sua trajetória literária nos anos 60, e o nome dele é Roberto Piva. Pouca gente conhece, né? Algumas pessoas já tiveram contato, já ouviram falar. Esse é um dos grandes problemas de falar do meu trabalho, que pouca gente conhece, mas eu vou tentar apresentar isso rapidamente, para que eu possa falar diretamente do que é que se trata a minha futura dissertação, quando estiver pronta. Bom, logicamente eu não estudo toda a produção literária dele, que demandaria, né, mais para o mestrado. Eu junto com ele fez um recorte e eu busco estudar especificamente em relação ao Roberto Piva com a cidade de São Paulo. Então, eu busquei pensar no período que vai dos primeiros poemas dele, escritos em 1971, até o livro dele chamado Coxas, de 79. Então, até que ele publicou os livros Paranoia, em 63, Piates, em 64, publicou Abre os Olhos de Ligar, em 76, depois publicou Coxas, em 79, logo depois o livro 20 Poemas com Blocos, em 81. Em 85 saiu, em 83 saiu o livro de Zumba pela Global, depois tem uma antologia poética, depois ele só vai publicar em 97 o livro Ciclone, e mais recentemente, no ano passado, saiu um livro chamado Estranhos Sinais de Saturno. Bom, então, em que consiste essa produção literária do Piva? O Piva, ele faz parte de uma fração de jovens poetas paulistanos que vão surgir ali entre o final dos anos 50 e início dos anos 60, em que você tem dois desses blocos poéticos predominantes. Então, ele vai se objetivar à margem dessas grandes formas, né, de se entender como sujeito poeta, que eram o quê? Os completistas, os vanguardistas de maneira geral, né, com sua poesia racionalizante, objetivante, né, baseada nos textos poetas internacionais, que seriam King Joyce, Mallarmé. Do outro lado, a produção poética esquerda, né, buscava uma pedagogia das massas, tentar acionar uma revolução que partiria através da palavra poética e chegaria até o povo. Então, o Piva ele vai estar a parte de toda essa demanda poética nesse início dos anos 60. Né? Um período muito importante para a formação poética dele. Ora, nesse mesmo momento vai surgir uma geração de poetas paulistanos que é comumente conhecida como geração dos novíssimos. Né? Entre eles figuram nomes como Jorge Maltner, vão surgir nesse período. Dentro dessa geração dos novíssimos, você tem uma fração menor ainda de poetas, né, do qual o Roberto Piva faz parte. Né? E a gente no trabalho está chamando de Periferia Rebelde, esse grupo menor de poetas, que além do Roberto Piva inclui Cláudio Villa, Antônio Fernando de Francesco, né, Rodrigo Vinaro e vários outros nomes, Juan Hernandes, vários nomes que vão né, fazer parte dessa periferia rebelde. O traço mais marcante de distinção desses poetas é uma forte influência da literatura beat, vão ser os primeiros a ler e incorporarem à sua produção escritural e ao corpo também, né, essas marcas da geração beat, né, Vidia e Ginsberg, Kerouac, eles vão também o quê? Se influenciar bastante pela poesia surrealista, outro traço de marcante distinção. Então, a periferia rebelde é uma espécie de confraria de amigos de poetas que formavam, constituíam uma espécie de política da amizade, uma espécie de estética da existência, no sentido que por começo de estética da existência. Dessa forma em que o sujeito pode se constituir, né, pode construir sua subjetividade às margens dos saberes e dos poderes.